aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao podcast Nossa Histórias. Muito prazer, eu me chamo Rafael e hoje você vai vir comigo na nossa primeira aventura histórica desse podcast. É, isso mesmo, primeira história do podcast. E vamos lá, para o nosso primeiro encontro, para os nossos primeiros encontros, a gente decidiu que faremos uma série, né? Uma série de, a princípio, 20 episódios contendo a história de times de futebol do nosso Brasil. Então, a princípio vão ter 20 times, beleza? Se der tudo certo, se for pra frente o projeto, vamos colocar mais times na lista. Aí, quem sabe, vocês podem, numa pesquisinha rápida, decidir qual vai ser o próximo time da lista que vamos contar aqui a história, beleza? E hoje, no nosso primeiro episódio, a gente tem que falar de um time que é muito histórico, um time gigante do nosso Brasil. Não tem como ser diferente. Vamos começar falando do time da maior torcida do Brasil, o campeão da Libertadores de 2019, o Flamengo, o Mengão. Vamos falar dele, a história do Mengão. E aí, bora lá? Então, galera, 1911 é o ano do desentendimento interno no Fluminense. Mas, Rafael, por que tu tá falando do Fluminense? Galera, se vocês não sabiam, o Flamengo é uma vertente do Fluminense. O Flamengo nasceu com jogadores vindos do Fluminense. Mas por quê? Qual é o contexto dessa história? É que assim, na época, nessa década, em 1911 por ali, a Fundação Flamengo era uma fundação de remo. O Flamengo não jogava futebol, o Flamengo pegava em remo. Era um esporte que reinava absoluto naquela época, né? Então, só que mesmo sendo um esporte favorito, ainda tinha o futebol, entendeu? Que rivalizava um pouquinho ali com o remo, beleza? E naquela época tinha o Fluminense. Porém, alguns jogadores, eles queriam trocar de clube, beleza? Ou até abandonar o futebol naquela época. Então, o que aconteceu? Um tal de Alberto Borghetti, me desculpem se talvez eu esteja falando o nome incorreto, perdão, torcida. Mas Alberto Borghetti era um dos jogadores do Fluminense, beleza? Esse cara, ele fez uma proposta inusitada na época. Ele era um dos que queriam criar um novo time, fazer um novo time, sair do Fluminense e fazer um novo time. Mais pra frente, depois desse episódio, a gente já vai contar a história do Fluminense, tá? Então fica ligado pra você entender o plot twist. Então assiste esse episódio, escuta esse episódio, que no próximo vai ter o do Fluminense, pra te entender tudo o que tá acontecendo aqui, beleza? Enfim, Alberto Borghetti, o que ele fez? Uma proposta para criar um novo time de futebol, beleza? Onde ele já era remador, ele era do Flamengo, remador do Flamengo, e jogava futebol no Fluminense, saca? Entenderam? Beleza? Então, seguinte, essa ideia dele deu certo. Ela foi aprovada no dia 8 de novembro do mesmo ano, 1911. Beleza? E foi nesse ano que foi criado o Departamento de Esportes Terrestres Rubro-Negro. Primeiro nome que se chamava assim, né? O Flamengo
no futebol, no caso, né? Então é o seguinte, essa nova equipe, ela deu muito certo mesmo. Teve uma popularidade muito grande, principalmente pelas pessoas mais pobres, né? Rivalizou muito bem com o Fluminense na época. E em 3 de maio de 1912, galera, 3 de maio de 1912, ou seja, um ano depois do desentendimento e da ideia do Alberto Borghetti tentar criar o outro time, aconteceu a primeira partida do rubro-negro, né, do Flamengo. E nessa partida, se liga, olha essa partida. O Flamengo venceu a partida, na sua primeira partida, por nada mais, nada menos que 15-2. Real. 15-2 sobre o time do Mangueira. Beleza? Essa partida ela foi jogada no campo do América, tá? Gente, 15-2 foi um massacre legal do time do Flamengo em cima do time do Mangueira. Nossa, imagina como o primeiro jogo já estava escrito ali que a história desse clube seria demais mesmo. E se liga, o primeiro título do Flamengo, gente, foi em 1912. Tipo, cara, um ano depois da sua criação, menos de um ano, porque foi criado em maio, desculpa. Nossa, tô confundindo tudo. Foi criado em novembro de 1911. E em 1912, tipo, em maio de 1912 foi a primeira partida. E no mesmo ano, em 1912, ele já ganhou o primeiro título. Então foi muito rápido. Ele ganhou o quê? Ganhou o Carioca. O primeiro campeonato ganho pelo Flamengo foi o Campeonato Carioca, beleza? E aí, ainda por cima, se não passasse a ganhar esse título logo, assim, de cara, foi com uma rodada de antecedência. Tipo, não precisou nem jogar o último jogo, eles já saíram campeões. E ganharam em cima de quem? Em cima de quem? Do Fluminense. Uma vitória de 2-1 sobre o Fluminense. O gol de Heimer, que fez o segundo gol do jogo, o gol do título, me desculpe se eu não sei o nome certo. Heimer, tá escrito aqui, eu tô olhando as notícias, galera, no site oficial do Flamengo, né? Uma fonte boa pra ver notícia do próprio Flamengo, beleza? Então foi Heimer que fez o gol do título. Cara, menos de um ano de existência, já tem um título desse em cima do Fluminense. Porra, baita história, né? E se liga só, pessoal, a primeira camisa de futebol do Flamengo, o primeiro estilo de camisa do futebol do Flamengo, foi um estilo que eles chamavam de papagaio de vintém, é o que tá escrito aqui, que ela é uma camisa quadriculada em vermelha e preto, beleza? Tipo como se fosse um joguinho de xadrez de dama, que o lado de cima direito é uma cor e o lado de baixo esquerdo é uma cor. O lado de cima esquerdo é uma cor, o lado de baixo direito é, no caso, a mesma cor. Eu acho que vocês entenderam. Qualquer coisa, qualquer dúvida, deem uma olhadinha no site oficial do Flamengo, que lá vocês vão achar essa foto, que é uma foto bem bacana, mostra também os calções brancos e as meias escuras. Não sei se a minha é preta ou é vermelha, porque como a foto é preto e branco não dá pra ver muito bem, beleza? E então, a partir do ano de 1914, o clube trocou. O clube foi começar a usar uma camisa que eles chamavam de cobra coral, né? Lembrava muito a cobra coral. Ela tinha listras horizontais, preto, branco, vermelho. O branco sendo uma listra bem fininha
e mais dando mais destaque ao preto e ao vermelho. E foi com essa camisa que eles conquistaram o título, inclusive. Aquele primeiro título que nós comentamos, beleza? E seguinte, a partir de 1916, a parte branca do uniforme, ela saiu fora, foi extinguida. Então ficaram apenas as listras continuando horizontais, pretas e vermelhas, que é o que a gente tem até hoje, né? No uniforme oficial, né? O primeiro uniforme é preto e vermelho com listras horizontais. E esse uniforme ele estreou em uma vitória, como sempre ganhando, de 3-1 sobre o São Bento, que é um time de São Paulo, beleza? Títulos estaduais. O Flamengo é um clube com apenas, só isso, 36 títulos cariocas. É o clube carioca mais campeão, seguido de perto pelo Fluminense, com 31 vitórias. E algo que os flamenguistas gostam muito e se orgulham muito são dos seus tricampeonatos. Tricampeonatos que são tipo campeonatos conquistados seguidamente, saca? Às vezes que eles conquistaram, por exemplo, 2000, 2001, 2002. Entenderam? Tipo isso. E esses tricampeonatos do Flamengo foram vencidos 5 vezes. Então o Flamengo tem 5 tricampeonatos. O primeiro tricampeonato foi em 1942, 43 e 44, né? Esse foi o primeiro ano do primeiro tricampeonato seguido conquistado pelo Flamengo. Logo depois pulou alguns anos, em 1953, 54 e 55, mais um tricampeonato carioca, e em 1978 e 79, mais um tricampeonato. Mas só tem 2 anos aí. É que teve um ano que foi disputado o campeonato 2 vezes. Tipo, teve 2 campeonatos estaduais no mesmo ano, porque tinha uma incerteza sobre o Campeonato Brasileiro na época. Então foram jogados 2 campeonatos estaduais e o Flamengo ganhou. Então é mais um tricampeonato do Flamengo. Detalhe para um artilheiro desses campeonatos, um tal de Zico. Não sei se vocês conhecem. O cara é incrível, ídolo do meu pai, inclusive. O flamenguista Zico. Grande cara, grande pessoa, grande jogador. E nos anos de 1999, 2000 e 2001, logo na virada do século, temos o Flamengo de novo, fazendo mais um tricampeonato na sua história, beleza? E o último tricampeonato do Flamengo fazem 11 anos, 12 anos agora. O final dele foi em 2007, 2008 e 2009. Esses foram os últimos anos que o Flamengo foi tricampeão seguido do Carioca. Agora em 2017 o Flamengo ganhou, 2018 o Botafogo ganhou, e o Flamengo ganhou 2019 e 2020. Se o Botafogo não tivesse ganhado 2018, se o Flamengo tivesse ganhado, o Flamengo ficou em 3º lugar, se eu não me engano, nesse campeonato. Poderia ser mais um tri do Flamengo, mas não deu, né? E agora falando de Copa do Brasil, galera. O Flamengo é tricampeão da Copa do Brasil, beleza? Ele venceu o seu primeiro campeonato da Copa do Brasil em 1990, sendo 1990 o segundo ano da Copa do Brasil, saca? Na primeira partida das finais de 1990, Flamengo e Goiás, primeiro jogo 1-0 Flamengo. Então no segundo jogo o Flamengo jogava por um empate, e foi o que aconteceu, 0-0 no segundo jogo, e o Flamengo campeão de 1990. O segundo título veio bem depois, assim, já em 2006, né? O Flamengo enfrentava o Vasco
outro grande rival lá do Rio de Janeiro, né? Foi a primeira vez que a Copa do Brasil foi decidida por 2 clubes do mesmo estado, inclusive, né? E o Flamengo ganhou com vitória de 2-0 no primeiro jogo, gols de Obina e Luizão. E o segundo jogo foi uma vitória de 1-0, beleza? Gol do Juan, gol do título do segundo título da Copa do Brasil do Flamengo. Já o terceiro título foi não muito tempo depois, mas relativamente 7 aninhos depois só. 2013, o ano do tricampeonato da Copa do Brasil do Flamengo. Já falamos de Copa do Brasil, já falamos de estadual e vamos falar agora de Brasileirão. Flamengo é heptacampeão brasileiro, galera. Heptacampeão brasileiro, é muita coisa, é muito título. Primeiro em 1980, já o seu primeiro título. O segundo em 82, o terceiro em 83. Então os anos 80, o início dos anos 80 do Flamengo foi devastador. Devastador mesmo. E tinha o Zico no elenco, né, galera? Era complicado esse time. Nossa, jogava demais esse time. Creio eu, né? Eu não nasci nessa época, mas pelos vídeos que eu vi, pelos jogos que eu consegui assistir, as reprises, os lances e pelo que eu ouvi falar, nossa, jogavam demais nesse início de década. O terceiro título veio, aliás, o quarto título da Brasileirão veio em 1987, o quinto em 92, o sexto em 2009. Eu lembro muito bem desse 2009. E o último título em 2019, o título mais recente, né? Fazem 2 aninhos aí do título do Flamengo, junto com a Libertadores. Com a Libertadores e Brasileirão no mesmo ano. Cara, que ano abençoado do Flamengo, né? E agora falamos o que? Libertadores. Flamengo tem 2 Libertadores. Uma em 1981, com o título do Mundial, também conquistado em 1971 em cima do Liverpool. Eles têm uma música incrível, inclusive, desse Mundial. Música foda, foi cantado demais em 2019, né? Um título incrível conquistado pelo Flamengo em 1981, Mundial de Clubes, que foi de novo pra lá, né? Foi agora em 2019, o Flamengo ganhou outra Libertadores, bicampeão da Libertadores em 2019. Mas, não, é detalhe, cara, enfrentando o mesmo Liverpool de 81. Nossa, é tipo, foda, um jogo incrível, um jogo muito bom, uma disputa ferrenha, acirrada, mas que não acabou bem pro Flamengo, que acabou derrotado pelo Liverpool, beleza? E acabou vice-campeão mundial de 2019. E agora, galera, vamos ver algumas curiosidades desse time do Flamengo, beleza? Vamos para a primeira curiosidade, se liga só. O nome Flamengo é uma alusão aos navegantes holandeses que estiveram na praia de mesmo nome, na Zona Sul Carioca, na primeira metade do século XVII, beleza? Em francês, esses povos eram chamados de flamandes ou flamengas. Eles viviam na região de Flandres, que abrangia na época parte da França, da Holanda e da Bélgica. A equipe esportiva recebeu este nome por causa da localização de sua primeira sede, criado em 1895, o Clube Regatas do Flamengo, que foi inaugurado no casarão de Nestor de Barros, na praia do Flamengo, que na época ainda era um clube de remo, beleza?
Próxima curiosidade, galera. O Flamengo já fez 3 amistosos contra a seleção brasileira. E detalhe, não perdeu nenhum deles. Foram 3 jogos, com 2 vitórias para a seleção do Flamengo e um empate. Beleza? Então, galera, jogar 3 jogos contra a seleção brasileira e não perder. Quem é a seleção real brasileira? Terceira curiosidade. O primeiro mascote do Flamengo foi quem? O Marinheiro Popeye. Saca só nisso. Um desenho muito famoso, muito popular. Não sei, eu assisti nos anos 90, mas não lembro agora a data de estreia do Marinheiro Popeye. Mas era um desenho que eu acredito que seja da década de 50 ainda, ou 60, um desenho, ou até antes, na real. Desenho muito antigo, mas muito bom. E hoje em dia a gente sabe que é o urubu, né? O urubu é o mascote oficial hoje em dia do Flamengo. Se liga só, outra curiosidade que temos aqui sobre o Flamengo é que a primeira bandeira da equipe do Flamengo era uma pouco diferente, uma cor bem diferente. As primeiras cores eram azul e o dourado. Só que por essas cores elas desbotarem com o tempo, com o suor, sol e tal, as cores foram mudadas e foi decidido que seriam então o vermelho e o preto. Outra curiosidade que temos aqui é que o estádio da Rua Paissandu foi o primeiro a receber um jogo oficial do Mengão. E o primeiro jogo do rubro-negro no Maracanã foi dia 23 de julho de 1950. Um jogo contra o Bangu, que o Flamengo teve uma vitória de 3-1. Última curiosidade aqui pra gente sobre o Flamengo é que em 1963 o clássico Fla-Flu se tornou o jogo entre clubes com o maior público da história do futebol. Galera, foram incríveis 194.603 pagantes no Maracanã. É gente pra caramba. É muita aglomeração, tá ligado? É muita gente. Imagina isso. Só que detalhe, o jogo foi 0-0. Então foram quase 200 mil pessoas assistindo 0-0. Mas beleza. E o jogo valeu pelo Campeonato Carioca. Foi o título do Flamengo de 63 do Campeonato Carioca. Então é isso, galera. Essa é a história do Clube de Regatas do Flamengo, o Mengão. E não se esqueça, compartilhe o podcast nas suas redes sociais, ok? Para que o podcast cresça e se torne grande, relevante, para a gente fazer cada vez mais conteúdo aqui pro podcast, beleza? E me siga também no Instagram, no @Rafael_Musselin, Rafael_Musselin, Mucelin. Caso tenha alguma dúvida, alguma sugestão ou até mesmo reclamação, entre em contato lá no meu direct pra gente trocar uma ideia e conversar sobre o assunto, beleza? Segue lá, galera. Valeu e até mais!